Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de setembro. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre toda a tua casa. É uma alegria estar aqui com você e nós podemos declarar nesse dia: o Senhor reina nas nossas vidas. Amém? Você pode declarar isso: o Senhor reina na minha vida, o Senhor reina na minha casa, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E pedimos que o Senhor nos dê um entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero lembrar você que domingo, às 19 horas, nós temos o culto de celebração e você é o nosso convidado. Também nós vamos dar continuidade agora a partir do versículo 8. Lembrando que ontem nós terminamos o trecho anterior desta leitura, onde Paulo então diz ali aos colossenses que eles deveriam permanecer em Cristo e andar nele assim como eles haviam recebido. De certa maneira ele está dizendo, olha, não invente moda, não queira acrescentar nada, amém? Cuidado com filosofias humanas, cuidado com doutrina de homens, com tradições de homens, para que vocês não sejam roubados. E é exatamente o que ele fala no versículo 8. O versículo 8 ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar. Enredar tem o sentido de roubar, com sua filosofia, veja só que importante, e vãs sutilezas. Então são coisas sutis, amém? São coisas inúteis, mas sutis. Ainda que elas sejam ilusões inúteis, elas são sutis e elas querem se entranhar na doutrina verdadeira, para corrompê-la. Então ele diz aqui essas filosofias e vãs sutilezas, conforme o que? A tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, permaneça em Cristo. Amados, esses falsos mestres, eles queriam levar os cristãos a acreditar na mentira. Então, tudo que não é a verdade é mentira. É a mentira. E eles então ensinavam um evangelho que não era o evangelho, era uma mentira. Então, como essa palavra enredar tem o sentido de roubar, significa que esses mestres, eles estavam levando as pessoas a acreditar numa mentira, e com isso eles estavam roubando delas, e eu quero que você preste atenção nisso, eles estavam roubando delas a verdade. E quando se rouba a verdade, se rouba duas coisas de quem acredita na mentira, de quem é enredado na mentira. Se rouba a salvação e se rouba a bênção. Então tem pessoas que estão correndo atrás da bênção, seguindo doutrinas, tradições, ideias de homens que parecem boas, mas que não passam de vãs sutilezas, de filosofias humanas, que não vai trazer bênção nenhuma. Então a pessoa fica correndo atrás da bênção e não entende por que a bênção não vem. Aliás, a palavra de Deus diz que aqueles que andam no caminho do Senhor, a bênção vai nos alcançar. Nós não vamos precisar correr atrás dela. Mas, voltando aqui para esse texto, então esses homens eles ensinavam essas filosofias e vãs sutilezas. No final desse versículo, ele ainda fala assim, tradições de homens conforme os rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? Os princípios, as leis do mundo. E o mundo jaz no maligno, então os princípios e as leis, elas são das trevas, porque jaz no maligno esse mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. Então, amados, quem vai seguir esses princípios? Quem vai se inclinar a esses rudimentos do mundo? Aqueles que amam o mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que esses falsos mestres estavam pregando uma mentira, que estava levando as pessoas a acreditar nessa mentira, e porque eles acreditavam na mentira, eles estavam perdendo a verdade, por consequência, perdendo a salvação, perdendo as bênçãos, porque eles amavam também o mundo. Um detalhe importante que nós podemos ver, e eu tenho citado isso nos grupos de crescimento, é Jesus quando ele entra no templo e ele expulsa os que vendiam, mas ele expulsa também os que compravam. Ele não fala para os que compravam assim, olha, vocês estão sendo enganados, olha, isso não tem valor nenhum. Não, Jesus entrou lá e ele expulsou tanto os que vendiam quanto os que compravam. Amém? Ele não tentou convencer os que compravam de que eles estavam sendo enganados, ele simplesmente expulsou a todos dali. Versículo de número 9. Diz assim,
e não segundo Cristo. Então, como ele fala que as pessoas estavam querendo seguir os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, no 9, então, ele complementa essa ideia dizendo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, amados, o verdadeiro conhecimento ele vem somente de Cristo. Esses falsos mestres, eles diziam que eles faziam parte de uma elite espiritual, que eles tinham um conhecimento superior, uma revelação, uma intimidade com Deus que os outros não tinham e não podiam ter. Então, amados, eles então ensinavam e as pessoas corriam atrás disso. E aqui ele está dizendo para nós que o verdadeiro conhecimento ele vem única e exclusivamente de Cristo. Amados, porque Cristo, nele há toda a plenitude da divindade, toda a revelação de Deus, é o próprio Deus, melhor dizendo, é o Deus encarnado, coisa que também os falsos mestres, eles pregavam contra, amém? Pregavam contra, e quando se prega contra a encarnação de Deus em Jesus Cristo, né, Filho de Deus, se está pregando contra a doutrina da salvação. Porque se Deus não encarnou entre os homens, ele não levou então os pecados, ele não os substituiu. Versículo de número 10. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Amados, tudo que nós necessitamos para a salvação, para sermos salvos, ele se encontra em Cristo. Cristo é suficiente, amados. E ele é o cabeça, ou seja, ele é o criador, ele é o governador e que governa todo o universo. Amém? Então, essa é o que Paulo estava exortando aqueles irmãos lá em Colossos, porque eles estavam se deixando desviar para um outro evangelho que nada mais é do que a mentira. Amém? É como eu digo para você, se você for beber um copo de água, você quer uma água pura, você não quer uma água um pouquinho suja, você quer uma água totalmente pura, né? Se falarem para você, você quer essa água cristalina, pura, ou você quer esse copo de água aqui que está um pouquinho sujo, você vai escolher outra. Mas o que eles faziam era distorcer a verdade em mentira, e as pessoas acreditavam. Versículo de número 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aqui é interessante nós entendermos o 11 e já lermos o 12 também, dizendo que nós, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o mesmo poder de Deus que atua sobre Jesus Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos, ele atua nas nossas vidas. Ele age nas nossas vidas. Por que ele fala do batismo, pastor? Porque o batismo, ele é, vamos dizer assim, a afirmação exterior de que nós somos salvos porque nós cremos em Jesus. Porque ali nós estamos declarando que nós somos crucificados, que a nossa carne, o nosso corpo foi crucificado com Cristo. Amém? Mas nós ressuscitamos. Então, quando nós descemos as águas, nós estamos sendo sepultados, o nosso corpo está sendo sepultado. E quando nós saímos das águas, nós estamos saindo dali uma nova criatura, que é a expressão da salvação, do novo nascimento. Amém? Já no Antigo Testamento, ele usa então essa figura da circuncisão, porque a circuncisão era essa afirmação exterior no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de todo aquele que reconhece que precisa se purificar dos pecados, e então a circuncisão é o sinal exterior do perdão dos pecados pela fé em Deus. Já agora, no momento da salvação para nós, isso não é mais assim. Não é mais só ali o corte do prepúcio do homem ao 8º dia. Agora é todo o nosso corpo está sepultado. Amém? Todo o nosso corpo foi sepultado com Cristo. Nós agora somos uma nova criatura. É extraordinário isso, amados, extraordinário. Versículo de número 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amados, isso é somente em Cristo, amados, porque nós estávamos presos no pecado. E quando nós falamos de estar presos no pecado, nós precisamos lembrar que nós estávamos presos pelo pecado do mundo, da carne e do diabo que nos atenta, atormenta, oprime. Então nós temos 3 inimigos, o mundo, a nossa carne e o diabo. Amém? Nós estávamos presos ao pecado, mas ele, diz aqui, ele nos deu vida, perdoando
todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, ele apagou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ou seja, ele apagou toda a dívida que constava contra nós, porque Cristo nos substituiu na cruz. Cristo, Deus se fez homem e veio morrer na cruz para pagar o preço das nossas dívidas, dos nossos pecados. Ele levou. E ele dá mais um exemplo, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí nós precisamos lembrar que sobre todo o homem que era crucificado, era colocado sobre ele, sobre a sua cabeça na cruz, uma tabuinha, assim como foi feito com Cristo, lá dizendo o Rei dos Judeus, não é? Mas no nosso caso, essa tabuinha que foi colocado, ou esse escrito de dívida que foi pregado na cruz, eram as nossas dívidas, eram os nossos pecados que Jesus levou na cruz. Amados, que coisa tremenda isso, que coisa maravilhosa. Nós somos perdoados e Cristo levou todas as dívidas, toda a conta que era contra nós, toda a dívida que nós tínhamos, ele levou na cruz e ele pagou os nossos pecados. Ele veio nos resgatar, ele veio nos remir em nome de Jesus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, amados, ali na cruz, Cristo triunfou. Ali na cruz, ele feriu a cabeça do diabo. Amém? Ali na cruz, ele declarou a derrota de Satanás. Louvado seja o Senhor por isso. Por isso que eu e você hoje somos livres. Por isso que eu e você hoje estamos livres do mundo, do diabo, do pecado e podemos viver uma nova vida com o Espírito Santo, Deus habitando dentro de nós. Uma nova vida, uma nova história, uma vida transformada. Quantos testemunhos nós conhecemos, nós sabemos a esse respeito de pessoas com a vida completamente destruída, mas que entregaram a sua vida para Cristo, reconheceram que eram pecadores, se arrependeram dos seus pecados, converteram os seus caminhos e Deus transformou as suas vidas. Amém? Em nome de Jesus, Deus pode transformar a vida de qualquer um. Não importa, pode ser o maior pecador. Deus vai salvá-lo se ele se arrepender e crer em Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, eu quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Nós nos prostramos aos teus pés. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz, da salvação, em nome de Jesus, porque hoje somos livres por meio de Jesus Cristo. Hoje somos livres do diabo, do mundo, não somos mais escravos das trevas e nós te agradecemos por isso e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, se alguém aqui, Pai, não entregou sua vida para Jesus ainda, se alguém aqui precisa se reconciliar com Jesus para ter a sua vida transformada, nós queremos orar agora, Pai. Pedir que você ore também, se você ainda não fez essa oração, ou se você quer se reconciliar com o Senhor, declare agora: eu reconheço que eu sou pecador. Eu preciso do perdão de Deus. Eu confesso que sou pecador e me arrependo de todos os meus pecados. E entrego a minha vida para Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima sexta-feira. Deus abençoe a tua casa. Como eu disse, que esse dia seja um dia cheio da presença do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus reine nas nossas vidas nesse dia, em todas as áreas. Ele seja Senhor, Ele seja Salvador, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe.